bom sábado a você que nos assiste. É com imensa alegria que nós o recebemos aqui, mais uma vez, para compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Nós já estamos chegando ao finalzinho dessa temporada em que estamos estudando sobre o livro de Atos. E hoje já estamos na lição número 12, que fala sobre a detenção de Paulo em Cesareia. Para compartilhar essa lição conosco, nós temos dois convidados muito queridos. O Sebastião, que bom que você está com a gente, Sebastião. Prazer recebê-lo, também viu? Estar com vocês. E o pastor Miqueias também, que é muito bom tê-los aqui. Obrigado. Só para lembrar que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.org.br ou também pelo Facebook, facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Para iniciarmos então essa lição, nós vamos pedir as bênçãos de Deus e eu peço que o Sebastião faça uma oração para a gente, por favor. Pai querido, mais uma vez clamamos o Teu nome e pedimos que o Senhor nos dirija, o Senhor guie todo o Teu povo ao estudar a Tua palavra. Neste momento, pedimos também pelos nossos amigos que assistem, que possam receber as Tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós estudamos na semana passada que Paulo tinha sido preso em Jerusalém, né? E agora essa lição fala que ele foi transferido para Cesareia, né? E lá ele permaneceu durante 2 anos, a nossa lição. Eu achei muito interessante uma coisa que o autor falou aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim, que na realidade toda a narrativa ela pretende mostrar que Paulo não havia feito nada que justificasse a prisão e que poderia ser posto em liberdade caso não tivesse apelado para César, né? Mas mesmo assim, ó, o autor colocando, né, no caso de que ele tinha feito uma coisa errada, mesmo assim ele foi abençoado porque ele conseguiu testemunhar muito, né? E é interessante que, independente daquilo que acontecesse na vida dele, ele não parava de falar sobre Jesus e de testemunhar. Perante todas as situações e os conflitos que ele passava, ele continua sempre testemunhando e sempre falando aquilo que ele se propôs. E aqui ele está diante, nessa lição ela vai falar, que ele está diante de vários personagens. E o primeiro personagem que aparece aqui, pastor Miqueias, queria começar com você, fala sobre Félix. Quem era Félix? Um bom dia a todos. Antes de falarmos de Félix, eu queria só lembrar um pouquinho do que aconteceu lá na semana passada, para a gente contextualizar aqui. Vai ajudar um pouco? Sim. Mas temos que lembrar que semana passada estudamos que Paulo foi preso, né? E ele foi acusado. Ele estava lá no templo, ele foi acusado de que ele estava pregando que a lei de Moisés não precisaria mais ser obedecida, né? Mas o que ele estava querendo dizer é que a circuncisão não havia mais necessidade para você fazer parte da família de Deus. E uma outra coisa que incomodou, né, ali aqueles que acusavam ele é porque ele pegou um incircunciso e levou para o lugar interno ali, né, do templo. Então, você vê que toda a história diz que eles saíram arrastando ele, apareceu Lícias, né? Um comandante tirou Paulo dali e a partir dali Paulo está preso, né? Precisa se defender, ele vai no Sinédrio, faz uma defesa e lá no Sinédrio, né, ele apresenta essa experiência que ele teve com Jesus, porque você vê que toda a lição dessa semana ela é motivada, né? As ações de Paulo, suas falas são motivadas pela experiência que ele teve com Cristo, né? E eu acho interessante porque há pouco tempo atrás Paulo aprisiona, né, as pessoas por ser fiel aos seus princípios. E agora a gente vê Paulo sendo perseguido por causa dos seus de seguir princípios, né? E aí nós temos agora ele diante de Félix, né? Ele está ali, nós sabemos que ele era um governador, Félix, né? Ali não apenas estava Félix, mas estava um sacerdote, alguns líderes, né, do judaísmo, membros do Sinédrio e também um advogado. E diante dessa comitiva ali, né, eles apresentam acusações, né, e retomam ali algumas coisas em relação a Paulo. Mas é interessante porque aqui eles não falam muito, né, do que aconteceu lá no templo, fazem algumas menções, mas aqui acrescenta também a questão da ressurreição, né, que isso tem a ver com a experiência que Paulo teve, de ter Jesus ressuscitado. E ele está diante de Félix, que era um governador, e ali diante de Félix Félix com certeza entende que se ele vai contra toda essa multidão, isso poderia complicar também, né, o seu governo.
E ele acaba fazendo, quem sabe, um jogo de interesses, né? E deixa Paulo preso por 2 anos, né? Paulo fica lá. Aqui a gente entende, vê, a lição diz que foi um período de tédio, né? De ansiedade para Paulo. Mas nós sabemos que também foi um tempo de reflexão para Paulo, né? Um tempo de crescimento para ele. Mas diante de Félix tem esse grupo, né? Que está acusando Paulo. E é interessante pensar que, assim, as acusações anteriores não faziam, né, menção à questão da ressurreição, né? Da ressurreição de Cristo, essa questão da imortalidade e ressurreição. Mas os saduceus não criam, né, na ressurreição. Eles criam no Pentateuco. Né? Então tinha esse detalhe ali apresentado. Então isso vem à tona agora. E no final de tudo fica que Paulo está pregando uma crença que não seria, né? É viável pregar, mas Félix também não é um conhecedor do judaísmo. Isso dificulta um pouco, né? Mas em seguida a gente percebe que há todo um processo ali que as coisas vão se revelando, né? Mas diante de Félix, você vê que ele está preso, né? Ele é acusado, ele pede para se defender também, né? Sim. Mas é basicamente o que está acontecendo nesse encontro, né, com Félix. Né? A gente consegue ter um pouquinho do sentimento dele, porque se tem uma coisa que incomoda é a gente ser acusado injustamente. Né? É uma coisa muito difícil, né? Você, assim, às vezes até situações cotidianas a gente já se aborrece. Porque se alguém fala uma coisa para você e você sabe que você errou, por mais difícil que seja, a consciência fala, puxa, realmente, né, a pessoa tem razão de estar falando isso. Mas quando é totalmente injusto, que não tem nada a ver com você, é difícil quando alguém não está acreditando na palavra da gente, né? É interessante, sabe? Porque assim, ó, o caráter de Félix, mesmo que ele conhecesse do judaísmo, ele não tomaria uma posição diferente, né? Porque ele não era um bom caráter. Sim. E Paulo sabia da situação que estava, né? E sabe, essa lição, ela me faz refletir o seguinte: coisas ruins acontecem com pessoas boas também. Sim. Né? As pessoas que são amadas por Jesus também passam por dificuldades e problemas. E o apóstolo Paulo, ele passou por esses problemas. E veja, às vezes nós esperamos que o próximo passo seja melhor, mas não é o que a gente encontra daí ali já quando Félix é substituído por Festo, né? Surge um novo governador e, claro, né, quando surge esse novo governador, a ideia é que as coisas vão melhorar, né? A gente tem essa esperança também, tem essa esperança, né? Uhum. Nós estamos aí diante, por exemplo, das próximas eleições. Sim. Qual a expectativa do povo brasileiro? De dias melhores. Sim. Ninguém faz assim. Eu vou para a eleição pensando em dias piores, né? E quando Paulo, agora, ele está diante de Festo, né, que é um novo governador. Ele só governou 2 anos, 2 né? anos, do ano 60 ao ano 62, né? E o povo ali, eles tinham, veja, o judaísmo, eles tinham um plano que era a destruição de Paulo, né? O povo não queria, né? E quando eles apelaram para Félix, buscando que Félix, até aquele advogado, né, Tertúlio, ele usa uma manobra política, né, dizendo para ele, olha, por ser firme, você está ganhando o povo tem te respeitado, e ele foi um tirano, né? Sim. Agora, com Festo, o povo planeja diferente. Eles dizem o seguinte: nós vamos matar Paulo. E eles pedem, né, para que Festo envie para Jerusalém, para que ele possa ser julgado em Jerusalém. Eu fico impressionado porque é o seguinte, querido ouvinte: por maiores dificuldades que eu e você enfrentamos, Deus está conosco. Sim. Né? Não significa que, às vezes, quando eu passo por uma enfermidade, eu passo por um problema de desemprego, nós temos 23 milhões de pessoas desempregadas, né? Parece que Deus me abandonou. Não, Deus está com você. Deus está te acompanhando, né? E no caso de Paulo, não foi diferente, né? Lucas traz uma narrativa e ele diz o seguinte, que os acusadores, o desejo deles era levar Paulo para Jerusalém, e eles começaram a colocar algumas acusações. A primeira delas é que ele era um agitador, né? E como agitador poderia ser um problema para o Império Romano, né? Mas só um parênteses aqui, mais ou menos a mesma estratégia que eles usaram com Jesus, né? Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Então agora eles trazem essas acusações
diz que Jesus era um agitador, diz que Paulo. Paulo era um agitador, estava seguindo o Nazareno, né? E estava profanando o templo, e tudo isso eram falsas acusações. Os acusadores, eles não tinham testemunhas, né? E Paulo chega até a mencionar, né? Estava tão pouco tempo ali, como que eles tinham tanto para dizer dele, né? Tanto para dizer dele. E Festo, eu fico vendo assim que Festo poderia fazer diferente, mas ele não era diferente de Félix. Sim. Ele decidiu usar Paulo como uma moeda, né? E ganhar o povo ali, o apoio do povo. Ele não deu o que o povo queria, mas também não libertou Paulo, né? Então, isso era um jogo político, mas Deus estava com a sua mão por trás, dirigindo. E o impressionante é que Paulo, mesmo diante das dificuldades, em momento algum, deixou de testemunhar de Cristo. Isso é incrível, né? Lá na prisão, ele testemunhava com a sua vida, né? Ele escrevia cartas. Paulo, ele não tirou férias durante seu ministério. Estou preso, o Senhor me prendeu, o Senhor deixou que eu fosse preso, então agora não vou trabalhar. Sim. Né? Talvez você esteja pensando isso, às vezes eu penso nisso, né? Mas por que Deus deixou eu... Não, veja, Deus está comigo em todos os momentos. Verdade. Depois disso, né, pastor, ele foi perante Agripa. Quem era Agripa? Agripa era o rei, né? Veja que aqui o contexto diz que Agripa visitou Festo, né? Esteve ali fazendo uma visita, quem sabe, para recepcionar, né? Ele agora era o novo. E Agripa conhecia, né? Ele já conhecia das tradições judaicas, né? Era um homem conhecedor. E aí, diante de Agripa, né? Primeiro Festo se coloca e apresenta a situação que está vivendo ali. E este homem trouxe orientações, né? Esclarecimentos maiores sobre a questão do que estava acontecendo. E você percebe, né? Que a acusação, né? Que é interessante pensar de que as acusações a Paulo não era ele não era um merecedor da morte, né, por causa das suas acusações. E o próprio Agripa, né, depois mostra a Festo que não se tratava bem de, né, uma acusação que pudesse levar Paulo realmente, ele poderia ter sido liberto ali, né, e ele está visitando ali Festo, eles conversam, apresentam a situação, mas Agripa quer conhecer Paulo, né, quer conversar com Paulo. E diante de Agripa, Paulo agradece, né, por esse momento, né, por essa oportunidade que ele está dando, né, de poder falar, né, com o rei. E é interessante porque ele retoma questões aqui que com certeza Agripa conhecia, né? Ele está crendo no Antigo Testamento, ele está trazendo à tona toda aquela esperança, né, que o povo teve no passado. E é interessante porque esse homem veio a favorecer, né, esclarecer melhor essa situação. E diante de tudo isso, né, diante de tudo que a gente estudou essa semana, a gente percebe que realmente, como o professor Sebastião colocou, né, Deus está conosco. Se nós temos culpa, devemos assumir, né? Se não temos culpa, devemos deixar confiar, que Deus haja, né, em nosso lugar. Porque uma das atitudes, né, quem sabe um pouco precipitada de Paulo, de tentar se assegurar, né, usar o que tinha, acaba no final depois, né, complicando a situação. E é o que a gente faz às vezes. Exatamente. A gente quer ajudar a Deus, né? Quer dar um jeitinho, né, de alguma maneira. E você vê ali, né, inicialmente a gente falou que Paulo era um perseguidor, se tornou agora um perseguido. Isso nos lembra, né? Nós temos que lembrar que Jesus, quando esteve aqui, ele disse, né, que bem-aventurado aqueles que são perseguidos porque estão pregando o Evangelho. Né? Ele vai nos proteger, ele vai estar conosco e nós devemos ser fiéis. Né? Eu acho que um grande exemplo da vida de Paulo para nós é essa coisa de ser incisivo, né, com suas crenças, com seus princípios e defender, embora possivelmente, apesar da circunstância, apesar até dos próprios erros, né, que nós cometemos. E como foi essa defesa de Paulo? Veja, Paulo era um homem muito sábio em suas palavras, né? Eu diria que Paulo ele era um homem muito acima do seu tempo, né? Quando você vê as manobras, como ele sabia se relacionar, como ele lidava com as situações, e Paulo, quando ele chega diante ali do rei, ele agradece, né? Ele agradece pela oportunidade. E ele começa a testemunhar. Ele conta o que aconteceu com ele, ele conta do seu princípio, né? Como ele era um fariseu, como ele lidava com essas situações, e o encontro que ele teve com Deus, né? Com Jesus,
e como isso mudou a sua vida. Eu fico assim impressionado porque na sua fala tão eloquente, ele consegue balancear ali Agripa. E Agripa não era um homem que os seus atos, o seu caráter fosse um caráter aprovado por Deus. Porque os atos de Agripa não eram lá os melhores. Mas Paulo consegue. Eu vejo que nesse momento Paulo não está preocupado em se libertar das algemas, mas sim de alcançar o coração de Agripa. E ele fica balançado mesmo. Balançado. Né? Então eu fico pensando o seguinte, sabe? Quando eu e você paramos de querer resolver os nossos problemas e partimos para o evangelismo de outras pessoas, Deus vai desembaraçando os nossos problemas, né? Tem um texto que eu gosto muito, eu leio muito para os pais que entram na minha sala, na escola, para conversar, e muitos têm problemas, dificuldades, como todos nós, né? Eu gosto de ler sempre o Salmo 37,4, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Paulo, nesse momento, ele começa a se preocupar em fazer o plano de Deus. Quando ele fez a vontade dele, ele usou as suas estratégias, deu errado. E agora Paulo parte para um outro momento, né? Para um outro momento. Parte para o momento de colocar a semente do evangelho no coração de Agripa e ele deixa aquele homem realmente balançado. O último encontro que a lição fala aqui é Paulo diante de líderes. Quem eram esses líderes, pastor Miqueias? Esses líderes eram, né, os que estavam ali, os fariseus, né, líderes do judaísmo. E é interessante pensar porque esses homens foram, de certa forma, né, perseguindo ali Paulo até a ponto de tentar realmente trazê-lo, né, para suas mãos e fazer aquilo que já foi falado aqui, né? Mas é interessante porque esses líderes, né, até aqui o contexto parece que são sessões diferentes, mas está todo mundo ali acontecendo, né? É interessante porque essas pessoas que estão ali diante de Festo, né, você vê que depois dessa defesa de Paulo, Festo fala também, e essas pessoas que estão ali, alguns defendem, né, que a imortalidade, outros não, outros falam da ressurreição, mas diante dessa situação que está ali, que Paulo faz aquela declaração, né, de que realmente, olha, o que eu estou pregando, ou o que eu estou defendendo, por gentil é loucura, né, porque, querendo ou não, a defesa de Paulo, né, está baseada nessa experiência que ele tem com Cristo. Né, e a gente vê aqui já uma grande lição, né, porque o conhecimento vai nos trazer realmente, vai nos convencer que está certo, né, vai nos levar a perceber que está errado o que estamos fazendo. Mas a prática desse conhecimento, né, a sua fidelidade a Deus, vai te dar convicção que muitas vezes você não tem como explicar, né? Ou muitas vezes você tenta explicar, as pessoas não aceitam, mas você tem que se manter firme, né? Porque a nossa fidelidade, ela abre portas, né? Você vê que no momento de perseguição a gente tende a muitas vezes perder a nossa fidelidade, né, a Deus, questionar Deus. Mas também, por outro lado, alguns querem barganhar Deus, né? Não, já que eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido, então eu vou começar a orar, vou ler a Bíblia, vou fazer vigília. E você vê que Deus sabe do nosso coração, né? Mas o fato é que, independente da situação que você vive, você tem que entender de que você tem que ser fiel a Deus, né? E esses líderes iam acusá-lo, né, até o final, mas você vê que no final aqui do enredo, da história dele, as coisas estavam se resolvendo, mas aí como ele tinha pedido para acionado já César, não teria nem como liberar ele aqui, né? Mas a conclusão toda é que realmente as acusações eram religiosas, né? Não tinha nada de tão grave assim. Mas infelizmente, né, Paulo tinha tomado essa ação. E o que fica, eu acredito, diante de tudo isso aqui, dos líderes, né, de Agripa e todo esse povo, é que ele foi fiel, né? Ele manteve-se a fidelidade dele a Deus, né? E aí a gente vê o que acontece no final, né? Eu queria, Sebastião, que você falasse agora, durante todo o estudo dessa lição, o que mais te marcou aqui que você gostaria de compartilhar? O que mais me marcou é o seguinte, eu e você precisamos entender uma coisa, Deus está no comando da nossa vida.
Nós fomos colocados nesse planeta para sermos testemunhas. Deus vai cuidar das demais coisas. Quando Paulo quis usar as suas manobras, as suas técnicas, ele tirou das mãos de Deus o plano, e o plano precisou ser corrigido, né? Eu e você precisamos confiar em Deus. Tem um pensamento de Billy Graham que eu gosto muito. Ele deve ter feito esse pensamento baseado ali na história de Jonas. Ele diz assim: sempre que alguém quiser fugir de Deus, o diabo terá um navio partindo. Então nós precisamos tomar a decisão de estarmos próximos de Deus, perto de Deus, e Ele vai te usar, vai me usar. Essa é a conclusão que eu cheguei. Eu preciso estar perto de Deus e as demais coisas Ele vai conduzir. E para você, pastor? Olha, duas coisas, né, me chamaram muita atenção e disso eu faço as duas lições que eu gostaria de deixar até para você, ouvinte. A primeira é que Paulo ele foi ao nível de Festo, de Félix, de Agripa, né, porque cada um tem seu jeito político de ser, de querer se defender, fazer ali seu jogo de interesse. E querendo ou não, Paulo tenta argumentar, usar a sua habilidade também. E ele poderia ter confiado simplesmente em Deus. É interessante ver que antes mesmo o Espírito Santo tinha movido a igreja, dizendo Paulo não vá para Roma, né? Então você vê que tudo isso acontece. Então uma das coisas é que assim, nós não devemos, né, descer ao nível de quem está nos acusando. Sim. Ou usar essa artimanha, né, que as pessoas usam. E a segunda coisa que me chamou a atenção é que mesmo Paulo, eu creio que ele em algum momento percebeu que ele agiu de forma que não deveria ter agido, mas mesmo assim ele mantém-se fiel a Deus. Então isso me chama muita atenção, porque às vezes errar nos leva a nos sentir indignos, né? E aí a gente desiste de tudo que estava fazendo, eu não mereço, eu acho que eu não vou conseguir, e abandona a fé, né? Então essas duas coisas me chamam muita atenção, né? Então devemos descer ao nível, deixar que Deus seja por nós. Ele mesmo disse, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? E continuar sendo fiel a Deus, né? Eu gostaria só de terminar aqui deixando uma pergunta para reflexão que está bem no final da nossa lição, que diz assim, ó: até que ponto podemos tomar decisões para nos proteger em vez de apenas confiar nos cuidados de Deus? Quando tomamos decisões significa que não confiamos em Deus? Esse é um equilíbrio muito grande que a gente tem que ter, né? Até que ponto é a nossa parte, até que ponto eu devo simplesmente entregar para Deus e não fazer nada. E eu acredito que é isso, esse equilíbrio a gente só vai conseguir através da comunhão com Jesus e deixar que o Espírito Santo haja através de nós, né? Para que a gente saiba realizar na hora certa e saiba esperar também na hora certa, né? Eu agradeço muito a participação de vocês no estudo dessa lição e a gente gostaria de terminar com a palavra de oração e eu peço que o pastor Miquel faça então uma oração para nós. Vamos orar. Querido Pai, nesta manhã queremos agradecer por essa história extraordinária deste homem de Deus. O Senhor o transformou e o Senhor o trouxe para Ti e através da história de Paulo, através dos seus erros e acertos, nós podemos viver melhor hoje Te seguindo. Amém. Que o Senhor esteja conosco a todo momento de nossa vida e que possamos manter a nossa fidelidade a Ti. Amém. E sempre defender o que é certo porque é certo. E que o Senhor nos acompanhe durante toda a nossa vida até termos um encontro pessoal e vermos o Senhor face a face. Amém. Que o Senhor nos dê essa alegria, perdoa nossos pecados, nos acompanha. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Nós agradecemos muito a sua companhia conosco durante esse estudo. Gostaríamos apenas de relembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.